E aí, amiguinhos? Hoje é sexta-feira, dia de festa, dia de alegria, dia de balada, dia de gandaia, dia de qualquer coisa e dia de aperta pause. Então para tudo que você está fazendo e presta atenção que vai começar. Agora era para entrar a vinheta. O problema é que eu ainda não fiz. É que eu não sei o que fazer. E se for para fazer qualquer coisa, eu prefiro não fazer nada. Então ainda não temos vinheta. Essa semana eu tava dando um rolê aqui pela internet para ver o que vocês estão fazendo, o que vocês estão jogando, o que vocês estão assistindo, o que vocês estão fazendo da vida, né? E foi aí que eu caí nesse joguinho que vocês estão meio viciados, o tal do Minecraft. A minha primeira impressão foi pensar que vocês só podem estar tirando com a minha cara. Porra, em pleno século XXI, o mercado com os jogos fudidos tipo GTA V, Watch Dogs, Call of Duty, Battlefield, e você vai me jogar um jogo que parece o Mario do Nintendinho de 8 bits? Assim, não que o Mario do Nintendinho seja ruim, é um puta jogo, adoro Mario. Mas porra, é 2014, velho. 2014 você vai jogar um jogo que parece o Mario do Nintendinho de 8 bits? Sério mesmo? Mas eu não vou julgar. É que depois que eu fiquei sabendo que vocês jogam esse tal de Minecraft, eu fui atrás para saber qual é que era. Porque não dá para você falar sobre alguma coisa que você não conhece, certo? Assisti gameplay, li um monte de texto sobre. Só não joguei porque eu tenho a impressão que jogar esse jogo transforma o seu cérebro em patê. E por incrível que pareça, alguns pontos desse joguinho se mostraram bem interessantes. O modo de você construir as coisas a partir do que você extrai do jogo, né, da natureza, seja lá para construir ferramentas, para fazer o muro, para fazer seus bloquinhos lá, para montar tipo Lego, levantam alguns pontos interessantes para a gente falar aqui. A primeira delas é para te fazer entender que nada cai do céu. E se você quer muito alguma coisa na sua vida, não importa o que seja, se for construir, comprar, conquistar, você vai ter que ralar. Essa é a lei da vida. É assim que funcionam as coisas. Além disso, as minhas leituras, alguns gameplays que eu assisti me lembraram de uma época da história, o feudalismo, tá ligado? Aquela época dos castelos, dos guerreiros com armadura, do moinho perto do riozinho, da hortinha, até a Idade Média, ou medieval. A gente tem uma porrada de RPG, de filme, de jogo dessa época, e a maioria das pessoas gostam, porque tem castelos, guerreiros, tem as batalhas e tal, mas a maioria das pessoas não sabe do que se trata essa época feudal, essa época medieval, essa época dos grandes castelos, a Idade Média. E é exatamente por isso que o tio tá aqui hoje. Então aperta a pause e presta atenção. A primeira coisa que você precisa saber é que a Idade Média só existiu na Europa. Sim, só a Europa viveu a Idade Média do jeito que eu falei. É que Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, Austrália ainda não existiam. Eles não existiam do jeito que a gente conhece. E tinha lá a terrinha deles, onde nós estamos hoje, existia, mas ninguém conhecia. Provavelmente tinha os indígenas, né, os nativos na América, e os aborígenes, também nativos, na parte da Oceania. Mas os europeus, que eram os bambambãs, os fodões da época, não sabiam que existia terra além daquele mundinho deles. Europa, Ásia e África. Aí você me pergunta, ué, mas era só os caras pegar o barco e vir, né? Eu respondo pra você que naquela época os caras tinham um puta cagaço de se distanciar da praia deles de barco. É que pra eles, o oceano era infestado de monstros gigantes comedores de homens. E além disso, eles achavam que num determinado ponto do mar rolava um abismo. É que eles pensavam que a Terra era quadrada, né? Tinha a terrinha deles lá e depois rolava um abismo. Então eles pensavam que o cara ia lá com o barquinho remar, 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 remar e cair. Então, na dúvida, eles ficavam por lá mesmo. A Idade Média começou oficialmente no ano de 476 depois de Cristo, ano em que o Império Romano do Ocidente foi desfeito. E ela terminou em 1453, obviamente também depois de Cristo, quando o Império Romano do Oriente caiu. O Ocidente ficava perto de onde hoje é a Itália e o Oriente ficava mais ou menos onde é a Turquia. Ou seja, a gente tem aí quase 1000 anos de história onde aconteceram uma porrada de coisa. Obviamente eu não vou falar de tudo isso hoje, senão eu ficava aqui pelo menos até depois de amanhã e você não ia aguentar mais olhar para minha cara. O lance é que foi durante esse período chamado Idade Média que rolou o feudalismo, que é o que me lembra esse joguinho aí que vocês jogam, o Minecraft. O feudalismo foi uma época de calmaria na Europa. É que depois que os homens bárbaros chegaram em Roma, dando voadora no peito de todo mundo, assustando todo mundo, os caras não conseguiram pensar em outra coisa senão
fugir de Roma. Então eles saíram daquele centrinho urbano lá e foram para as voltas, onde tinha o quê? Mato. Tendo saído de uma época onde o bagulho estava pegando fogo, a gente teve depois uma época de um pouquinho de calma. E é depois que os caras fogem de Roma, né, vão lá pro lugar onde tem mato, rio, bichinho e o nada, e alguns bárbaros, gente boas que ficavam por lá, que já estavam por lá morando, que a gente chega no ponto zero do jogo do Minecraft, quando a gente tem o nada, onde você chega no lugar e fala, mano, e agora? Fudeu. Eu tô no meio do nada e eu preciso construir minhas coisas. Então a primeira coisa que eles fizeram quando fugiram de Roma e chegaram no meio do nada foi achar um canto para se instalar. Então assim que eles achavam um ponto deles, eles faziam uma cerquinha, que era gigante, né, para mostrar o que era deles. Obviamente, quem chegasse primeiro ficava com um terreno maior. Então, você já deve estar entendendo que os bárbaros que já estavam lá tinham um puta espaço para eles, né? E foi dentro desse cercadinho gigante que eles começaram a construir casinha, hortinha, lugar para pasto, né? Os bárbaros que já estavam lá e que já tinham espação para eles construíram uns puta de uns castelos, tipo o castelo do Shrek, manja. Ou os castelos dos episódios que o Pica-Pau invade o castelo. Sempre que eu falo de Pica-Pau, eu lembro do Franklin Puxa-Frango, você lembra? Mas voltando, aos poucos, a Europa foi sendo tomada por esses grandes terrenos, que tinham o seguinte: um castelão no centro de tudo, que era do senhor feudal, o dono do terreno, né? Em volta a gente tinha umas casinhas, que eram dos servos, ou seja, a galera que trabalhava para esse senhor feudal. Um pouco mais afastado, umas hortas, lugar para pastoreio, sempre tinha um riozinho passando perto de um moinho, que era o que movimentava a energia do lugar, e todo feudo tinha uma igreja. Todo feudo tinha uma igreja. Vou repetir mais uma vez. Todo feudo tinha uma igreja. É que a igreja era quem determinava os costumes e comportamentos da época. Ela era tipo o órgão que fiscalizava e fazia você ser do jeito que você tem que ser, porque a igreja quer. Igualzinho hoje. Dentro desses feudos rolava muita coisa, principalmente em termos de relações sociais. Tinha o rolê da suzerania e vassalagem, onde o suzerano era o dono de tudo, o senhor feudal, né? E ele podia dar um pedaço da terra dele para o vassalo. E esse vassalo passava a dever favores e lealdade para esse suzerano para o resto da vida. O que era interessante é que uma vez que o suzerano dividiu sua terra para um vassalo, esse vassalo ia se tornar suzerano desse pedaço de terra. E esse vassalo que se tornou suzerano podia pegar a terra dele, dividir mais um pouquinho e passar para outro vassalo. Então o que a gente tinha aí era um feudo grande que era dividido em vários feudos menorzinhos dentro desse gigante cercado. E que um feudo passava a dever fidelidade, lealdade e um pedaço da produção como pagamento, né? Pedaço da produção era o pagamento, como forma de agradecimento por ter ganhado a terra. E foi assim que a Europa foi se dividindo em várias partes pequenas. O lance é que estava todo mundo no seu feudinho, feliz, contente, produzindo sua comidinha, né? Então rolou um tempo de paz. Tinha tanta paz que eles não faziam mais porra nenhuma da vida deles, né? E sem ter nada para fazer, um monte de coisa foi sumindo. Eles não tinham mais guerra porque eles não tinham mais pelo que batalhar. O dinheiro acabou porque eles não precisavam pagar mais nada. Começou a ser tudo na base da troca. O cara chegava pra menininha e falava: "Oi, eu queria 1 quilo de farinha, mas eu tenho 1 quilo de mandioca. Você quer trocar?" Aí ela falava assim: "Adoro mandioca, mas eu tenho 1 quilo de farinha, vamos trocar então?" Os caras trocavam e era assim que as coisas aconteciam na época. E com tanta paz, tanta coisa boa acontecendo, né? Acabou a guerra, acabou o dinheiro. Você vai pensar assim: vai sobrar o amor. Óbvio que vai. Sobrou tanto amor e nada pra eles fazer, que eles foram fazer o quê? Filho. E fizeram tanto filho que não cabia mais ninguém dentro do cercadinho deles lá. Começou a faltar comida, faltou espaço, e foi aí que a coisa começou a desandar. Lembra só que a gente está falando de uma porrada de ano, um intervalo de 1000 anos. Tinha muita gente, pouco espaço, faltou comida, sobrou descomida, se é que você me entende. Descomida trouxeram os ratos trouxeram as doenças, e foi aí que a coisa começou a ir pro saco.
Uma das soluções foi a tal das cruzadas para Jerusalém, mas isso aí é uma outra história e eu conto outro dia. Minecraft não é datado da Idade Média. Minecraft não é sobre a Idade Média. Minecraft não é sobre nada. Minecraft não se passa em lugar nenhum. Porque Minecraft não tem uma história. Ele nem enredo tem. Mas ele tem alguns elementos ligados à Idade Média que eu acho que é interessante você saber, porque você sabendo, linkando Minecraft com a Idade Média, você com certeza nunca mais vai esquecer o assunto feudalismo e Idade Média. Até hoje, se você for para a Europa, você vai ver lá os castelos construídos, né? Tudo que foi construído naquela época. Vez ou outra, o Globo Repórter faz uma matéria sobre isso, quando ele não está falando do Pantanal ou de comida que faz mal. Mas ainda sobre Minecraft, eu só acho que numa época onde só falta o Michael e o Trevor sair da TV e brigar em holograma na nossa frente, que se for para jogar joguinho quadrado, eu pelo menos prefiro jogar Enduro, Pac-Man ou Mario Bros, que é muito mais estilo. Aliás, Mario Bros 2 era sensacional, né? O da cebolinha lá, muito estilo. Na expectativa de vocês terem gostado de mais esse vídeo, eu vou nessa, pedindo aquele joinha, né? Pedindo para você se inscrever, os que ainda não são inscritos, compartilhem no Facebook. E se você ainda não viu o último vídeo, que eu falei sobre como treinar o seu dragão e os vikings, só clicar aqui em cima, certo? E agora você pode apertar pause e voltar para o seu jogo, mas semana que vem tamo aí de novo. Venha do tio que é sucesso!